Neste momento, quero compartilhar uma palavra de Deus para o nosso coração. Eu queria fazer uma pergunta para você. Com relação a essa questão que nós vivemos hoje na quarentena, o que é fé? Fé é você enfrentar ou fé é você obedecer? Eu creio que você vai ficar pensativo com essa pergunta. O ato de fé seria você dizer assim, não, eu vou enfrentar, eu vou sair, eu vou fazer tudo normalmente. Ou fé é você obedecer. Porque alguém pode dizer que o fato de você ficar ali quieto, toda hora lavando as suas mãos, se resguardando, é porque você não tem fé. Mas eu quero fazer essa pergunta. Fé é obedecer ou enfrentar? E aí eu quero encontrar a resposta em Romanos capítulo 16, versículo 25 a 27, que vai falar para nós essa palavra brevemente, para você refletir sobre a fé nesse momento que nós vivemos. Romanos 16, versículo 25 a 27 nos diz: Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém e amém. Esse texto de Romanos é o fechamento do livro de Romanos. E em Romanos ele fala muita coisa sobre fé. Ele ensina a viver pela fé. O capítulo 1 de Romanos tem aquela frase, no versículo 17, o justo viverá pela fé. Então nós vivemos por fé. E como nós podemos viver por fé neste momento de crise, de uma pandemia, de uma enfermidade? Como? Fé é você enfrentar ou fé é você obedecer? E aqui quando eu falo enfrentar, é a pessoa que enfrenta dizendo assim de peito aberto, que não tem medo, que não precisa se preocupar. O que é fé? Eu quero dizer para você que a fé ela é como se fosse um veículo com duas rodas na frente, que se uma roda vira para um lado, a outra também tem que virar. Se a outra roda vira para o outro lado, a outra também tem que virar. E se desalinhar, a pessoa se perde. A fé anda alinhada com a obediência. A fé e a obediência andam alinhadas. Olha que palavra linda que diz no versículo número 25. Quando fala que ora o Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Aqui está falando sobre a fé que foi revelada, a fé que foi mostrada na palavra de Deus para nós. Quando Deus aqui traz promessas grandiosas, palavras poderosas, coisas, queridos, que estavam guardadas aqui, que eram mistérios, e que o Senhor guardou, protegeu e revelou para cada um de nós a base da nossa fé, a solidez da nossa fé é a palavra de Deus. E com relação à questão, por exemplo, da pandemia, nós estudamos, nós sabemos que foi profetizado. O próprio Jesus profetizou em Lucas 21, versículo 11. Então a nossa fé se baseia na palavra de Deus. Só que a fé, ela caminha ao lado da obediência. Olha o que diz o versículo 26, quando fala assim, e que desde agora tornou-se manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A obediência da fé. Então, quando nós recebemos a palavra, e a base da nossa fé é a palavra, essa palavra diz algo, nós podemos crer. A obediência, ela vem de onde?
da fé. Obedecer não é fazer o que eu quero, não é fazer o que eu penso. Obedecer é fazer aquilo que Deus manda. E essa é a obediência da fé. Então eu termino aqui dizendo para você que fé nesse momento é obedecer. Ah, pastor, mas eu tenho que enfrentar. Eu preciso sair, eu tenho que resolver algo, a pessoa tem que trabalhar. Em frente, mas em frente com fé. Não em frente por você mesmo, em frente com fé. Muitas pessoas estão discutindo isso hoje, é uma questão que está sendo muito forte na nossa sociedade. Sai ou não sai de casa, se abre ou não abre o comércio. Mas, queridos, o que eu quero perguntar para vocês é se nós vamos viver ou não pela fé. E o que é viver pela fé? Viver pela fé é obedecer. Devemos obedecer às nossas autoridades. Devemos obedecer às nossas lideranças. Devemos obedecer à palavra de Deus. E esperar e confiar no Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Fé é obedecer. Porque, queridos, olha só, quando você fala algo que está baseado aqui na palavra, quando você pega uma promessa de Deus, você pode obedecer porque Ele vai. É como se alguém dissesse para você fazer algo e você pode confiar que aquilo vai acontecer, vai dar certo, porque aquela pessoa, ela é de confiança. E quando nós confiamos no Senhor, Ele cumpre a sua palavra. Então, fé é obedecer. Quero orar por você neste momento. Como está a sua fé? Você está conseguindo manter a sua fé? Tem fortalecido a sua fé? Tem alimentado a sua fé? E a base da nossa fé não são notícias, não são palavras, não são acontecimentos, não são sentimentos. A fé não se baseia em sentimentos, não se baseia em percepções, em emoções, nem em coisas que nós vemos. A fé só se baseia em uma coisa, que é na palavra de Deus. E quando nós obedecemos, nós estamos praticando a fé. Existe uma diferença quando você fala a palavra fé, quando você fala a palavra crer. Crer é um verbo. O verbo é uma ação. E a fé, ela exige o crer, exige o agir. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então é preciso obedecer. Obedeça e confie no Senhor. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Pai querido, eu quero colocar cada vida para a tua presença. Cada família. Tanto aquele que precisa sair, que precisa trabalhar, que precisa enfrentar, mas que faça pela fé. E ó Pai amado, que todos nós venhamos, ó Pai, obedecer neste momento, Senhor. Tira todo medo, toda angústia, toda ansiedade. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, e venha tratar os nossos corações na tua presença. E possamos viver pela fé. E não possamos deixar, Pai amado, que nenhum sentimento, nenhuma palavra, nenhuma coisa, Pai amado, venha nos perturbar, mas que tão somente sejamos cheios dessa fé verdadeira, inabalável no Deus invisível e que se revela a cada um de nós. Que essa fé, Pai amado, possa ser fortalecida em cada coração. Pai amado, que nós possamos ter essa convicção, essa esperança, essa coragem que vem da fé, e, sobretudo, obedecer ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. E Deus abençoe